está aqui conosco no púlpito, pastor Davi Merck. Eu queria convidá-lo para estar ocupando o púlpito, está acompanhado da Quero Sul. Quero Sul, por gentileza, fique em pé, para a igreja poder rever você. Eles estiveram no ano que vem, e eu falei com o pastor Davi que a gente pode... Inexplicável, né, pastor? Inexplicável. Deve ser o efeito do jet lag de Anápolis para cá. Tem que achar uma desculpa, né? Nem que seja esfarrapada, né? Mas estiveram no ano que... já entendi. É porque eu ia falar que no ano que vem nós estávamos conversando que ele já vai pôr na agenda uma vinda anual, entendeu? Foi por isso que saiu o ano que vem. As palavras saíram mais rápido do que aliás, o raciocínio mais rápido que as palavras, eu já nem sei mais. Mas eu soube também que o pastor Davi, ele disse que nós fizemos um pacto, né? Eu confesso que eu tinha esquecido, mas se você falou, eu não vou discordar de você, porque nós somos vizinhos no meu primeiro ano na Palavra da Vida, há muitos anos atrás. Vocês não tinham nascido ainda, vocês aqui. Quando eu era aluno, ele era professor, e nós morávamos assim, separados por uma cerca viva, e o combinado é que nem ele conta meus podres, nem eu conto os dele, né? Os meus ele até teria para contar, eu só tenho coisas boas para falar. Além dele ser um excelente jogador de futebol, ele era, né? Eu imagino que agora já era, mas quando a gente jogava bola no Palavrão, que é o nome do campo lá na Palavra da Vida, chama Palavrão. E ele jogava melhor que todos os brasileiros que jogavam lá. Eu admirava o futebol dele e admirava mais ainda, Gleides e eu, a inspiração de ver a família dele, a maneira como ele e Quero Sul criaram seus filhos, 6 filhos, 20 netos, 21 netos. Nasceu 10 minutos atrás. Falou que nasceu 10 minutos atrás. O senso de humor dele também é muito bom. E já tem algum bisneto, pastor? Não. Ainda não, né? 21 netos e 20 livros. No final do culto eu vou falar dos livros que ele tem escrito, sem nenhuma finalidade de lucro, mas para investimento na obra missionária. Para nós, e eles têm um canal também que eu queria divulgar, pastor, o canal Palavra e Família no YouTube. Se vocês quiserem também poder ouvi-los, o casal falando das suas experiências e do ensino bíblico sobre a família cristã, também podem acessar esse canal Palavra e Família no YouTube. Ele é professor na Palavra da Vida, como era na minha época, e não parece ser tão velho assim, né, gente? E também o casal tem apoiado missionários da Palavra da Vida ao redor do mundo. É uma grande alegria, pastor Davi e Quero Sul, ter vocês novamente aqui conosco. Muito obrigado, tá, por terem consentido em permanecer aqui. Agradeço mais uma vez ao presbítero Josimar e ao sínodo por nos cederem, né, esse espaço aqui para estar com vocês nessa noite. Obrigado. Amém. Muito obrigado e boa noite para todos. Foi nosso prazer ministrar para vários casais, master também dos jovens ontem à tarde e ministrar no encerramento ontem à noite. Estou encantado com os adolescentes. Durante uns 10 anos atuava como pastor de adolescentes. A minha vida foi transformada num culto de adolescentes, não aos adolescentes, mas dirigido quando eu preguei pela primeira vez na minha vida. Acho que eu tinha uns 16 anos, falei 10 minutos. Desde então, todo mundo queria que eu falasse somente 10 minutos, mas não foi assim. Uma senhora da igreja me chamou de lado depois de ministrar a palavra e ela disse para mim: Davi, eu acho que um dia você será um pregador. Ela falou isso porque eu não era naquela noite, acho que é na opinião dela, mas algum dia talvez eu seria. Mas isso mudou a minha vida. E sempre quando dirigia trabalho com adolescentes, pelo menos uma vez, às vezes 2 vezes por ano, os adolescentes faziam esse trabalho. Então, parabéns, é algo muito especial. Eu queria tratar de um assunto nesta noite, de um dos meus salmos prediletos. São vários salmos do lar, no inário antigo de Israel, e esse não é um deles, mas talvez tenha uma aplicação, implicações para as nossas famílias, mais do que até os outros. É Salmo 131, convido você a abrir sua Bíblia, seu celular,
aplicativo para acompanhar. Eu dei o título para a mensagem, Correndo com Calma. Parece um contrassenso, um paradoxo. Quando falamos de corrida, nós pensamos em pressa, urgência, angústia até, desespero. Mas quando falamos de calma, nós pensamos em bonança, tranquilidade, descanso. Como é possível na vida cristã correr com urgência, com calma e descanso? Salmo 131 trata dessa questão, mas nós encontramos esse mesmo tema em outro texto, não é o nosso texto principal, mas sugere o tema também. Hebreus capítulo 12 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, as pessoas da galeria da fé de Hebreus 11, que já fizeram a sua corrida, terminaram bem, não é que estão assistindo do céu a nossa corrida, mas demonstram que é possível correr e bem. Livremo-nos, como corredores que somos, de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. E aqui vem a nossa frase: corramos com perseverança. Só que essa palavra perseverança na língua original pode ser traduzida como paciência. É o reconhecimento que nossa não é uma corrida de 100 metros rasos, e sim uma maratona de vida, em que nós queremos deixar tudo em campo, mas quando chegarmos à reta final, nós queremos, como o apóstolo Paulo, dizer que eu não tenho mais nada para dar. Uma oferta líquida que ele diz: eu combati o bom combate, eu terminei a corrida. A minha vida foi como uma libação, uma oferta em que o ofertante derramava tudo em campo, podemos dizer. Mas depois, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, que também correu, que completou a sua carreira. E se tem uma característica da vida de Jesus que me atrai muito, é justamente essa ideia de correr com calma. O Evangelho de Marcos é clássico nisso, onde a palavra logo imediatamente ocorre, pelo menos no texto original, mais de 90 vezes. Jesus sempre ativo, mas sem ser ativista. Jesus correndo, ministrando com urgência e paz. Pressa e paciência. Eu gostaria de ser assim. Me entristece quando pessoas falam algo do tipo: pastor Davi, eu sei que o senhor está muito ocupado, mas eu não quero transmitir inacessibilidade, porque estou tão ativo na obra do Senhor, que eu esqueço de que a obra é do Senhor. O problema para muitos de nós é que nós somos mais parecidos como hamsters numa roda viva. Não temos alvo, não estamos olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, mas para muitas distrações, ansiedades, estresse e tensão, causando para muitos insônia. A sua mente não para à noite por causa de tantas coisas, às vezes síndrome de pânico, hipertensão, úlceras e exaustão. Nós corremos, mas nem sempre com calma. Eu me lembro muito bem, vários anos atrás, de fato, o seu pastor ainda foi aluno, quando eu e a minha esposa, de certa forma, passamos por uma crise existencial, de identidade. Já éramos missionários, era pastor de adolescentes, professor do seminário bíblico, Palavra da Vida, pai de vários filhos, marido,
muitas responsabilidades, muitas bolas para manter no ar, mas algo faltava. Eu estava exausto. Eu confesso, irmãos, uma das razões é porque eu segurava uma máscara dourada. O meu reino, a impressão que eu causava, a minha performance, era tudo sobre mim, o peso do mundo nas minhas costas. Eu precisava manter todas essas bolas no ar, e quando eu sentia exausto, seco espiritualmente, a resposta que eu sempre tinha ouvido era: faça mais, Davi. Mais tempo a sós com Deus, mais oração ansiosa, mais memorização de versículos, mais evangelismo, mais jejum, mais frequência na igreja, mais. Essa mentalidade da performance, até do mundo empresarial, do mundo da academia, mas não é o mundo de Jesus. Uma série de fatores, amigos muito chegados, que me colocaram na parede e mostraram para mim que a minha vida girava em torno de mim. Aquele texto que eu odiava, quando Jesus convida: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu empilharei mais sobre suas costas. Eu não entendia. Infelizmente, eu, como muitas vezes nós, era péssima propaganda para a vida cristã. A vida cristã deve ser assim, frenética, ativista, de performance religiosa, estressada. Cadê a vida em abundância que Jesus prometeu? Eu confesso que a minha vida, às vezes, a vida de alguns crentes, é uma ótima propaganda para o inferno. Quem queria ser que nem a gente? E aqui que eu encontrei bálsamo para a minha alma. Um salmo para o qual eu preciso recorrer vez após vez após vez. Salmo 131, que eu gostaria de ler para os irmãos. O texto que diz: cântico de peregrinação ou de romagem de Davi, o rei de Israel. É uma oração, um testemunho. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar, não tenho olhos altivos, elevados. Eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Agora ele respira fundo. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Agora a exortação para Israel e para nós. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Esse é um dos salmos mais curtos que nós encontramos no inário de Israel, pelo menos para ler, e mais longos e difíceis para aprender. Porque nós gostamos da máscara dourada. Vamos trabalhar um pouco nesses momentos que nós temos, um refrigério para essa semana, em que nossas vidas tendem a ser tão frenéticas, tantas bolas no ar, malabarismo por todos os cantos, e é possível correr, mas com espírito de calma. O salmo começa com esse sobrescrito que diz: cântico de peregrinação. Salmo 120 até 134, em sua Bíblia tem algum título assim: cântico de romagem, de degraus, literalmente, porque o povo de Israel, 3 vezes ao ano,
subia para a cidade santa de Jerusalém em famílias, em caravanas, e eles cantavam essas músicas. Não é como nos nossos dias você coloca talvez até mesmo um vídeo para seus filhos assistirem no carro enquanto dirige para Caldas Novas. Palavra da vida. Ou talvez você coloca o seu playlist de Spotify, de Deezer, alguma coisa assim. Eles não tinham essa opção, mas eles cantavam em família esses salmos, lembrando dos momentos, das prioridades. O texto diz que é de Davi, isso é muito importante. Nós podemos pensar, claro, Davi tinha toda a razão de descansar. Ele era o rei, tinha muitos servos, era tudo fácil para ele. Não, meu amigo, provavelmente escrito esse salmo muito antes disso, mas não importa. Davi sabia o que era uma vida agitada, as dificuldades, as tensões, como pastorzinho enfrentou urso e leão, como músico e conselheiro, pela música do rei Saul, quase foi cravado na parede. Ele vivia à ponta da tensão. Ele foi um filho esquecido por papai, quando os irmãos se apresentaram diante de Samuel. Cadê o Davi? Esqueceram dele. Acho que onde começou o filme, esqueceram de mim. Número 1. Ele era marido de uma mulher problemática, pai de filhos rebeldes. Só quem passou por isso sabe a angústia que isso causa na alma. E era rei de um povo, quanto mais rebelde. Nada disso foi fácil. Então eu creio que aqui nós encontramos o testemunho do rei Davi. Podemos dividir o texto e entender adquirir duas chaves para nos livrar das correntes do eu e encontrar uma vida de descanso no Senhor. A primeira chave nós encontramos já no primeiro versículo, sobre o verdadeiro descanso que vem quando eu entrego o meu ego ao Senhor. Davi aprendeu isso. O mundo não pode mais girar em torno de mim. Ele começa com 2 nãos, o que ele não fazia, para depois aprendermos a segunda chave, o que ele fazia. Davi dizia não à arrogância, ao orgulho. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Uma das maiores causas de angústia em nossas vidas é o mundo que gira em torno de nós. Sempre vivendo o exibicionismo, esperando alguém para ver o que nós estamos fazendo, deprimidos, desanimados quando não recebemos o aplauso, preocupados, ansiosos, segurando aquela máscara dourada pesadíssima, como se tudo dependesse de mim. Davi aprendeu que não era assim. Interessante que essa frase, altivo, orgulhoso o meu coração, nem altivo o meu olhar, foi uma frase usada em Ezequiel capítulo 28, um texto sobre o rei de Tiro, com esses olhos elevados, e a descrição do texto parece ser de Satanás, que até queria pôr o trono dele acima do trono de Jesus. Satanás queria ser o Jesus do universo. Esse foi o começo do orgulho, o seu fim está no inferno. Dizem que o orgulho é a única doença que deixa todo mundo doente, menos a pessoa que tem. E não detectamos isso em nós. A vaidade, o orgulho, a soberba. Eu gosto muito do que eu chamo o princípio 4:7, para me ajudar a baixar a minha bola um pouco, lembrar que eu sou pó, vaso de barro, miserável pecador. Graças a Deus, Salmo 103 diz que Ele
Se lembra disso. Ele é compassivo conosco como pai ao filho, lembrando que nós somos pó. O problema é que eu não lembro disso. Foi o pastor, autor A.W. Tozer que disse uma vez: ficar decepcionado consigo mesmo significa ter acreditado em si mesmo. Entramos em parafuso porque o mundo gira em torno de nós. O princípio 4:7 são os dois textos de 1 Coríntios 4:7 e 2 Coríntios 4:7 que, pela providência divina, tem a mesma referência. Olha o que esse princípio diz. Quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não tivesse recebido? Tudo vem na mão de Deus. Longe de nós arrogância, presunção, orgulho, soberba, como se fosse eu que construí esse reino. 2 Coríntios 4:7, que é talvez o versículo predileto da minha esposa. Temos, porém, esse tesouro sem em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Temos que nos livrar do orgulho, da vaidade, da soberba. Certa vez alguém disse: a soberba tem muitos filhos: orgulho, vaidade, vanglória, arrogância, prepotência, presunção, autossuficiência, amor próprio desmedido, exibicionismo. Irmãos, quando nós vivemos assim e o mundo todo gira em torno de nós, ficamos tontos, sobrecarregados. Orgulho, arrogância, presunção são como um monstro que come tudo ao redor. Deixa eu contar uma história de um monstro que morava no porão da minha casa. Quando eu era criança, nos Estados Unidos, a nossa casa tinha um porão. Era uma casa muito simples, muito pequena, tinha armazém embaixo, closet, armários. E de vez em quando meus pais pediam para eu buscar algo lá no porão, onde eu e as minhas irmãs tínhamos certeza que morava um monstro. A descida para o porão não foi tão traumática para nós. A gente descia com a luz acesa, sempre iluminando o caminho até o fundo onde ele morava. O problema foi a volta. Porque você tinha que apagar a luz e virar as costas para o monstro, que 3 vezes quase me engoliu. Eu tropeçava subindo aquela escada desesperado e fechava a porta. Orgulho é assim. Ele é um monstro. Ele consome sua vida. Tira o seu descanso. O exibicionismo da performance religiosa, é horrível. Eu sofro disso na nossa igreja. Se eu encontrar lá no banheiro um papel no chão, eu cato, porque eu acho isso importante, excelência em nome de Jesus. Mas de imediato, eu olho aos lados, será que alguém viu que o pastor é humilde? Eu pego um dos meus netos no colo, eu faço uma exibição, como o pastor Davi, amigável, olha como os netos dele adoram o pastor. Meu coração horrível, projetando imagens, mas cansa. O salmista continua, Davi, quando ele diz, não, a ambição, é o outro lado da moeda agora. Não ando, ó Deus, à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Ai de nós na igreja, quando procuramos reconhecimento, responsabilidades, reconhecimento em nome de Jesus. Nosso mundo sempre pede mais, 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 avance, custe o que custar. Sonhar é bom.
grandes sonhos para Deus. O problema é que muitas vezes os sonhos são mais sobre nós. Davi fala sobre isso. Ele diz que ele morreu para isso. A ambição e ao orgulho. O verdadeiro descanso vem quando eu entrego o meu ego ao Senhor. Tem uma observação interessante desses dois lados da moeda. Arrogância, orgulho, olha para trás, para o que eu já fiz. É Nabucodonosor olhando para a Babilônia e a arquitetura e jardins. Não, essa grande Babilônia que eu... Virou bicho, porque roubou a glória de Deus, era tudo sobre ele. Mas ambição é orgulho que olha para frente, que também tira nosso descanso. É o povo da Torre de Babel. Nós vamos construir uma torre, vamos desobedecer o que Deus falou para espelhar a glória do seu nome e espalhar o seu reino. Nós vamos espelhar e fazer célebre o nosso nome e nós não vamos sair daqui de jeito nenhum. Is that what you're going to do? Then you know what's going to happen to you? We're not even going to understand you anymore. E o inglês. É isso que Deus faz para aqueles que roubam sua glória. O foco sou eu e cansa, gente. Não tem como correr com calma assim. Quais são os sinais do jugo do eu? Eu sinto-me cada vez mais cansado, sobrecarregado na vida cristã. Eu pratico as chamadas disciplinas da vida cristã, que deve ser o ar da graça de Deus, que expõe o nosso coração, mas nos conduz até a cruz. Mas eu faço isso só por dever ou por prazer? Eu tenho fome e sede da palavra de Deus e de Deus, ou é só uma performance religiosa? Faço boas obras para ser visto pelos outros, exibicionismo. E quando eu não sou reconhecido, era tudo para a glória de Deus mesmo, ou eu preciso das tapas nas costas? Ando tenso, estressado, ansioso, com insônia? Sou exibicionista, preocupado com o que outras pessoas pensam de mim, ao ponto de tirar meu descanso? Eu uso a minha família e as pessoas ao meu redor, mesmo que sutilmente, para me engrandecer, um show? O verdadeiro descanso vem em primeiro lugar quando eu entrego o meu ego, morro para mim mesmo, para o Senhor. Mas tem a segunda parte do Salmo. O verdadeiro descanso vem agora de forma positiva, quando acalmo a minha alma diante do Senhor. O texto diz assim: pelo contrário, o oposto disso, eu fiz calar e sossegar a minha alma. O Davi usa duas palavras, uma que traz a ideia de uma terraplanagem. Isaías 28 usa esse termo da mesma forma, de nivelar, tornar liso a alma. E a ideia da bonança, sossegar. Quando Jesus, no encapelado mar, sossegai, sossegai. A nossa alma frenética precisa descansar no Senhor, nivelar, acalmar. E agora eu uso uma ilustração linda demais. Porque o texto diz como a criança, notem o detalhe, desmamada, se aquieta nos braços de sua mãe, assim a minha alma para comigo, dentro de mim, e é implícito aqui, nos braços do Senhor. Para conquistar soberba e ambição,
o salmista se tornou criança. Você sabe a oração que Deus mais quer ouvir da nossa boca? A oração de Salomão. Quando Deus deu um desejo para ele, e ele diz: oh Deus, eu não passo de uma criança. Como eu vou governar esse povo? Deus resiste os soberbos, diz Provérbios, e Tiago, e 1 Pedro, 3 vezes, Deus se posiciona contra, e se Deus é contra nós, quem será por nós? Mas Ele dá graça aos humildes, Ele joga baldes de favor não merecido para aqueles que sabem que não merecem. Eu quero ser candidato da graça de Deus, eu sou vaso de barro, Deus, eu não passo de uma criança, tenha misericórdia de mim. Você é candidato da graça, o arrogante não, o publicano não. Desculpa, o publicano sim, o fariseu não. Notem que ele diz, a criança desmamada. Não é a criança que busca a mãe pelo que ela dá, ela já deu. Passou pelo difícil processo de desvincular-se do seio da mamãe, não é mais o que mamãe me dá, mas quem mamãe é, confiável, amável, minha mãe. Nós procuramos Deus não pelo que Ele dá, nós cantamos sobre isso, se Ele dá, se Ele não dá, Ele é Deus, Ele é suficiente. Agora nós temos como entender quando Jesus nos convida, naquele texto que me irritava outrora, e agora é bálsamo para a minha alma. Vinde a mim todos, os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Eu não quero, não preciso de mais um jugo. Não, calma, entenda. Não é seu jugo mais, é meu jugo. O jugo é de Jesus. Ele carrega o peso. E notem o que Jesus diz: aprendei de mim, eu sou manso. Jesus, o Criador, e humilde, não defendendo os meus direitos, o meu pedaço. Isso traz calma, sossego para nós. E você encontrará descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O jugo é de Jesus. Podemos dizer assim, se o jugo do eu era jugo do eu. O salmista também diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Por isso nós praticamos as disciplinas da vida cristã, não como performance religiosa, mas no desespero. Hora silenciosa, oração, tempos de solitude, meditação, leitura, canto. Você não tem que fazer tudo isso, mas descobrir o que ministra a graça de Deus à sua alma. Mostra o seu coração pela palavra e te leva até a cruz. Irônico como nós usamos os meios da graça de Deus de encaminharmos-nos até a graça de Deus e nos tornamos 2 vezes mais fariseus. A música é uma das melhores maneiras, playlists que ministram a calma do Senhor, através da palavra do Senhor para a sua alma. Eu tenho uma lista, um playlist só dessas músicas, eu dirijo com essas músicas, me ajuda muito no trânsito. Caminhadas na natureza, jejum, mas não somente de comida, de mídias, que atormentam a nossa alma encapelada como é, de mídias, de notícias, entretenimento, até de esportes. Noite de família, um sossego, oásis no meio da semana, em que nós como família podemos nos reunir e curtir o tempo juntos. Infelizmente tantos matam cultos,
Porque pode assistir de casa, de pijama, não precisa conversar com pessoas, mas são pessoas que ministram a graça de Deus. Como eu preguei ontem à noite aqui, a igreja é família de Deus, nós precisamos uns dos outros. O exercício pode ser uma forma de matar 2 coelhos ao mesmo tempo, porque você faz bem para seu corpo, especialmente eu admiro a minha esposa, ela corre, isso. Corredora. Aqui é corredor, ela é corredora. Meu português é impecável. Eu fico triste quando ela não consegue. 2 semanas atrás ficou com Covid. Então não podia correr. Mas o dia que foi liberado já correu 7 quilômetros. Eu percebo a diferença porque que ela corre e ela ora por mim. Ela não faz exercício, meu ministério vai. Ela faz exercício, meu bem, faça exercício. Podemos remir o tempo. O texto conclui com uma exortação para nós, mas notem um detalhe. Espere, ó Israel, povo de Deus, no Senhor, não na conta bancária, não no governo brasileiro, não na bolsa de valores, não na sua aposentadoria, não em ter filhos perfeitos, um casamento perfeito, saúde perfeita, habilidades e dons 1000. Espere no Senhor, acalme a sua alma. Ele diz desde agora, porque nós precisamos ouvir essa mensagem sempre, mas ele diz, e para sempre, ou seja, nós nunca nos formamos nesta universidade de descanso. Precisamos sempre lembrar, sem mim nada podeis fazer. O verdadeiro descanso vem quando entrego o meu ego ao Senhor. Acalmo a minha alma, espero no Senhor. A grande ideia desse texto, o resumo de tudo. O verdadeiro descanso vem quando abro mão de mim mesmo e descanso no Senhor. Que seja uma semana assim. Que nos lembremos, o mundo não gira em torno de nós. Ficar decepcionado consigo mesmo, inteira em parafuso, você estava confiando em si mesmo. Você é vaso de barro, olhe para o Senhor, sossegai. Se eu não me engano, nós vamos cantar isso. Eu pedi essa música, está certo? Vamos cantar juntos. A música baseada em Marcos, que trata de Jesus acalmando não somente o mar, mas a nossa alma. Que Deus os abençoe.